Ok, FM Rádio do jeito que você gosta, agora no meu dia 3, eu sou Sandro Gianelli e primeiramente eu quero desejar um ótimo almoço para toda a rapaziada no Distrito Federal e toda a região do entorno, né, Nath? O cheirinho tá aqui, né? Tá aqui, né? Pior que bate e dá fome, né? Covardia. Quando a gente terminar aqui, vocês podem convidar a gente para almoço na casa de vocês. Eu aceito eu sou humilde, eu aceito marmita. Pode mandar entregar aqui na rádio também, não tem problema. Olha só, a partir de agora está começando aqui mais um programa Conectado ao Poder até as 2 da tarde. Estamos ao vivo pelo Facebook também. É só você entrar aí no meu perfil, facebook.com/SandroGianelli2. Estamos com a transmissão ao vivaço. Os comentários que a turma fizer no Facebook entra no ar também. E claro, nosso WhatsApp também, 993208474. Eu quero saber qual é o presente de hoje, hein, Nath? Hoje tem CD do Kleber e Cauã e a camiseta Black da OK. Quem tiver a fim de ganhar presente hoje tá moleza. É só mandar o nome completo e cidade no nosso zap, como o Sandro já falou. 993208474. Agora eu quero saber uma coisa. Ontem nós tivemos aí essa paralisação, essa greve geral, que na minha opinião foi uma grande baderna em todo o país, e eu quero saber a opinião da rapaziada, viu? 993208474. E antes que comece o mimimi, eu não tô aqui para fazer polêmica. Eu sou a favor de greve, eu acho que o trabalhador ele tem sim o direito de greve. Agora, eu entendo também que as pessoas têm o direito de ir e de vir. E ontem esse direito também tem o direito de não fazer greve. Também. E as pessoas que não quiseram fazer greve foram agredidas, foram desrespeitadas, muitas pessoas não tiveram o seu direito de ir e vir. E eu não entendi muito bem se era uma greve, se era uma manifestação, virou uma bagunça de interesses e de temas. Moral da história, eu quero saber a opinião do nosso ouvinte. 993208474. Hoje aqui no Conectado ao Poder, nós vamos bater um papo com o Bispo Renato Andrade, ele que, além de ser um deputado distrital, é um advogado, foi secretário de Estado aqui no governo do Distrito Federal, que fique bem claro, não foi nesse governo. Mas que eu arrumei uma confusão aqui com o deputado. Nós vamos bater um papo com ele agora. Antes a gente vai de música, tá? Bruno e Marrone, e nós voltamos aqui batendo esse papo com o deputado Bispo Renato Andrade. Se você quiser fazer uma pergunta para ele, tenho certeza que ele vai te responder. 993208474. Programa Conectado ao Poder. OK FM. Ok, FM, a rádio do jeito que você gosta. Agora é meu dia 8, eu sou Sandro Gianelli e nós vamos dar início aqui à nossa entrevista do Conectado ao Poder de hoje aqui com o deputado distrital Bispo Renato Andrade. Quero primeiro dar uma boa tarde para o senhor e agradecer a presença aqui na OK FM mais uma vez. Boa tarde, Sandro. Boa tarde, Nath, Mercúcio. Uma honra sempre estar aqui com vocês para que a gente possa conversar um pouco sobre nossa querida Brasília. Deputado, eu queria começar esse programa perguntando ao senhor qual a sua opinião sobre essa greve geral que aconteceu ontem e transformou em pânico aí o nosso Brasil. Eu começo dizendo o seguinte, eu passei uma mensagem para os nossos servidores do meu gabinete que não é hora de greve, é hora de trabalho. Tantas pessoas desempregadas, no momento que a gente está passando uma crise sem precedentes na história, parar para fazer baderna, a gente tem que estar trabalhando, construir, estar de mãos dadas para construir um novo tempo para o Distrito Federal e um novo tempo para o Brasil. Não se faz greve a não ser aquelas que sejam justas. Vamos mudar, não queremos que seja aprovada a mudança da Previdência, outros temas que são tratados no Congresso. Ok, vamos fazer isso de uma forma inteligente e não com quebra-quebra. Rodrigo Mercúcio. Olha, Sandro, ainda bem que a gente tem hoje aqui um excelente advogado, né? Todos sabem, o deputado Bispo Renato é um excelente advogado. E no direito não existe supremacia de princípios constitucionais, não é isso, doutor, que eu estou falando? Com certeza. Ou seja, o princípio da legalidade e da moralidade, eles não são maiores uns do que os outros. O que tem no direito é a atenuância sobre esses princípios. E o direito à greve, o direito de ir e vir, o direito de se manifestar é um direito garantido em Constituição. Eu sou a favor, porque acho que greve não tem que ser pacífica, greve é para perturbar o status quo, é já o estágio final do discurso do proletariado com o seu patronato. Então, assim, eu só fui a favorável à greve ontem, fiz greve geral, não saí do meu computador, fiquei lá paradinho, não olhava mais para ele, Sandro. Então, assim, a gente viu, como o deputado falou, concordo que já são 14 milhões de desempregados, só fazer a baderna não dá. Mas com esse congresso que tá aí também, pô, tá de brincadeira, deputado. Tá de brincadeira. Deputado distrital Bispo Renato, se fosse deputado federal, como é que avaliaria essa questão da reforma da Previdência? Olha, eu acho que de uma maneira geral, nenhum brasileiro é favorável do jeito que o tema foi apresentado. Em primeiro lugar, não se pode ter, eu estou hoje com 54 anos de idade, eu não teria a perspectiva de me aposentar.
com menos de 80 e poucos anos de idade. Será que vou estar vivo aos 80 e poucos anos de idade? A pessoa que no Brasil já vive uma situação tão complicada, não come bem, não dorme bem, é o estresse o tempo todo, que é o brasileiro que vai viver mais de 80 anos de idade para esperar a aposentadoria. Então, eu acho que tem que mudar sim, tem que mudar a questão previdenciária, o rombo é grande, mas o rombo é maior por causa dos desvios dos recursos públicos. Verdade. O que se precisa parar é de roubar os recursos públicos, redirecionar isso da maneira correta e fazer com que nós venhamos trabalhar. E chegou o tempo da aposentadoria, um tempo razoável, aqui de 60, 65 anos de idade, como vinha acontecendo, para que a gente possa desfrutar um pouco mais de tempo com a nossa família. É simples, Sandro e Mercúcio. O trabalhador sai de casa 5 horas da manhã, volta para casa 9 horas da noite. Que tempo ele tem com a família? Que tempo ele tem de desfrutar alguma coisa? Tem que levar a marmita para trabalhar. E de uma maneira geral, quem está propondo isso é quem tem aposentadorias poupudas, como os nossos nobres deputados federais e senadores, que hoje estão integrando a base do presidente Temer. E pior que essa questão da base do presidente Temer está sendo uma grande decepção, viu, Rodrigo Mercúcio? Eu tenho acompanhado as notícias, por exemplo, aí, ó. Eu vou voltar em 2 votações agora nos últimos 20, 30 dias. Votação do Uber. A nossa bancada aqui do Distrito Federal, quase que a maioria foi contrária ao Uber. Sim. Lá no Congresso Nacional. E a Câmara Legislativa defendeu com todo vigor a utilização do Uber aqui. Quase virou um palco de guerra lá, né? Justamente. Mas defendeu, fez a defesa. Defendeu os interesses da maioria da população. Agora a reforma trabalhista, a mesma coisa. Quer dizer, o Congresso Nacional ele senta em cima ali de determinadas reformas por 10, 15, 20 anos. Aí de repente a nossa bancada acha justo adiantar o processo? Adiantar, vamos correr aqui, vamos resolver em 10, 15 dias. A maioria da nossa bancada federal fez isso. Há uma análise, Sandro, e o deputado me corrija também, que ele tem a liberdade para isso, de que a baixa popularidade do Temer tem feito pautas cruciais para o Brasil entrar em discussão aceleradamente. Né? Essa questão da reforma trabalhista mesmo, essa questão da reforma da Previdência, o Temer, como não tem perspectiva de reeleição a nada, não tem perspectiva de galgar a nada, então ele acaba colocando isso a um interesse de alguma classe que ganhe, que se minimize esses processos, seja ela a classe que emprega, ou seja ela a classe empregadora que vai perder alguns direitos, mas acaba se pautando no Congresso Nacional essas pautas que estavam adormecidas. Por exemplo, essa da reforma trabalhista estava adormecida desde 1998, quando 19 anos. Fernando Henrique ainda era presidente da República. 19 anos. Ou seja, se tivesse que fazer a discussão séria, deputado, em 19 anos, eu acho que dá para fazer uma discussão séria. Agora, não dá para tocar toque de caixa. Não, aí querer provar dessa forma, sem conscientizar a população, sem fazer um debate mesmo, usando aí todas as emissoras de TV, de rádio, para que a população entenda o que está acontecendo, de que forma que está acontecendo, esclarecer para a população. Não, simplesmente vão fazer e depois a gente vê como é que fica. É o grande erro do governante de uma maneira geral, e esse querer impor aquilo que é sua visão, sem debater isso de uma forma geral com a comunidade, seja ela acadêmica, seja a sociedade civil organizada, para que se possa, de fato, chegar a consenso daquilo que é melhor. Atender aos interesses de todo mundo é impossível, mas é preciso, pelo menos, economizar isso de tal maneira que todas as pessoas, que quem sai ganhando com isso é o Brasil. O Temer não tem perspectiva, mas nós precisamos ter. O brasileiro precisa ter uma perspectiva. O que vai acontecer a partir de 2019? Dizer que acaba a carreira dele na política, mas ao mesmo tempo acaba com a qualidade vida do brasileiro? Acaba com a vida do brasileiro? Aí não pode, né, deputado? Não tem como. Não tem como. Agora, no Distrito Federal, algumas coisas acontecem também mais ou menos nesse mesmo ritmo. Um dos temas que nós estamos vendo aí, que apareceu e de forma rápida, quase que foi aprovado aí na Câmara Legislativa, é o Instituto do Hospital de Base. Daqui a pouquinho eu quero que o senhor comente sobre isso. Vamos de música, Nath. Nós voltamos aqui com o deputado distrital Bispo Renato Andrade, que é o nosso entrevistado de hoje. Ok, FM é a rádio do jeito que você gosta. Agora, meio-dia e 18. Olha, daqui a pouquinho eu vou dar um giro aqui no nosso WhatsApp, o 993208474, que eu quero saber a opinião do nosso ouvinte em relação à greve geral que aconteceu ontem aí em todo o Brasil. Quero saber se a turma aprova, se desaprova, se acha que deveria ter sido feita de outra forma. Enfim, quero saber a opinião do nosso ouvinte aí, 993208474. E aqui nos estúdios da Rádio QFM nós estamos recebendo o deputado
deputado distrital Bispo Renato Andrade. Ele é o nosso convidado, nosso entrevistado aqui de hoje. E agora há pouco aí nós conversamos um pouco sobre essa questão da reforma da Previdência, sobre essa reforma trabalhista, sobre todas essas reformas aí que estão passando por uma tentativa de aprovação a toque de caixa no Congresso Nacional, mas nós não podemos aproveitar aqui a presença de um deputado distrital e falar só da pauta nacional, né, Rodrigo Mercoso? Sim, nós temos que aprofundar. E eu vou tocar agora o dedo na ferida, porque eu quero saber do deputado sobre essa questão do Instituto do Hospital de Base do Distrito Federal. Primeiro eu quero saber se o deputado aprova. Vamos começar por essa. E aí eu vou prosseguir aqui com o meu raciocínio. Em primeiro lugar, preciso voltar um pouquinho no tempo. Tentou se implantar as OS no Distrito Federal, que eu fui o primeiro deputado a me pronunciar contra. Agora, a questão do Instituto Hospital de Base. Pode ser uma boa coisa? Pode até ser. Mas da forma que está sendo colocada, vai dar, lógico, naquilo que está dando em nada. Porque não se ouve a sociedade, não se consegue construir o consenso, não se consegue construir o apoio. Você não parou. A única audiência pública que foi feita, eu fiz uma. A primeira delas foi feita por mim, depois tiveram várias outras reuniões, mas infelizmente ainda não teve aquela reunião, aquela audiência pública em que todos possam apresentar com dados o que vai trazer de melhoria para o Hospital de Base do Distrito Federal. O que a gente ouve, muita reclamação do servidor do Hospital de Base, diz que não foi ouvido, o governo disse que foi ouvido. Sério que os sindicatos médicos era a favor, olha, o CRM era a favor. O CRM disse na nossa audiência pública que essa não é a missão deles, opinar ou não acerca disso. E mais ainda, o que vai acontecer? É simples isso. Dentro do mesmo hospital de base, vamos ter servidores contratados pela terceirização e servidores concursados. O terceirizado que vai ganhar 7, 8, 9 mil reais e o do governo vai ganhar 3 mil reais. Quando é que vai haver uma consonância dessas pessoas trabalhando no mesmo poder? Então é preciso economizar isso, é preciso que haja de fato... Isso fazendo a mesma carga horária? Mesma carga horária e com salários totalmente diferentes. Então, como se vai chegar a esse consenso? E mais ainda, quais os recursos, de onde virão esses recursos para tocar o Instituto de uma maneira geral? Se tem como parâmetro de será como está o Sara Kubitschek. Mas como? Se ele é totalmente diferenciado, vai se fechar as portas do Hospital de Base, que hoje é o nosso hospital de referência do Distrito Federal? Não se tem como fazer isso. Hoje, do jeito que está, eu tenho certeza que não passa na Câmara Legislativa do Distrito Federal, a julgar pelo bom senso dos nossos deputados distritais. Como já disse, pode vir a acontecer? Pode, mas isso precisa ser melhor analisado, melhor estudado, para que forme a convicção de cada um de nós de que será melhor para a sociedade, que não se terá gastos a mais e que o servidor público não vai se ter esses dois parâmetros diferenciados. O concursado que ganha lá embaixo e o terceirizado que ganha lá em cima. Agora, deputado, da forma que o senhor está falando, fica claro de que o governo não teve um debate à altura do problema com essas classes aí que o senhor citou. Agora, minha dúvida é a seguinte: o projeto em si é um projeto ruim ou a escolha do hospital de base que foi uma escolha equivocada? Um exemplo, se fosse para transformar um outro hospital no instituto, o Hospital do Paranoá, Ceilândia ou da Santa Maria, você acredita que o projeto se encaixaria? Ou o projeto, em suma, é um projeto ruim? Não, eu sou favorável sempre a que haja melhorias do serviço público de uma maneira geral. Eu não sou totalmente contra essa questão de que a gente possa privatizar algumas áreas do governo, do Estado. E talvez seja a escolha do hospital de base. É o nosso hospital de referência, é onde mais se atende pessoas. Vem pessoas do Brasil inteiro para se consultar, para ser atendido no hospital de base. Talvez se tivesse começado por um hospital da cidade de satélites, deu certo, continue. Não deu certo, então a gente vai parar por aí. Vamos pegar no caso do hospital de base. Vamos supor que se passe essa questão do hospital de base. O que eu estou querendo? Apresentei uma emenda, que seja reavaliada de 2 em 2 anos essa parceria. É boa? Continua, não é boa? Acabe com ela. Mas só que, infelizmente, algumas comissões já deram pau na minha emenda. Não se ouviu a sociedade, não procura o próprio deputado para conversar, por que ele apresentou aquela emenda, simplesmente vai lá e rejeita a emenda, como se isso fosse uma coisa ruim. Ora, a gente não tem o direito de 4 anos escolher se nós queremos o presidente ou não queremos o presidente, o governador, deputados ou não. Por que a gente não pode ter o direito também de escolher se a gente quer aprovar do Instituto,
que ele fique ou não. A gente tem que fazer essa avaliação daqui a 2 anos. O gasto é mais? O gasto é menos? Não, faz-se um contrato de 20 anos. Se for ruim, o dinheiro vai escoando, vai saindo pro ralo e nós vamos ter que pagar 20 anos por uma coisa que não deu certo? Por que não avaliar, então, de 2 anos essa parceria, caso se passe o Instituto Hospital de Base? Mas volto a insistir, se tivesse começado nas cidades satélites, a gente teria ganhado mais com isso. Agora, deputado, o senhor me deixou com dúvida aqui numa questão. Nós estamos acompanhando em já praticamente 2 anos e 5 meses, o governo sempre justificando a falta de recurso. O senhor está me dizendo que no Instituto Hospital de Base, um terceirizado vai ganhar praticamente o dobro de um concursado. Se nós estamos sem dinheiro, de onde virá esse dinheiro para pagar esse terceirizado? Bem, é uma boa pergunta. São coisas que a gente tem perguntado e quer formar essa convicção. Não vai se ferir a lei de responsabilidade fiscal? Provavelmente, se vale para um lado, vale para o outro lado. Eu não posso dar aumento porque eu não tenho dinheiro, mas eu posso contratar um terceirizado com valores 2, 3 vezes maior do que aquele que é o concursado. Esses recursos virão de onde? É isso uma das coisas que a gente quer saber. Não, já dizem, já se tem o hospital de base, tem lá 600 milhões por ano. Ora, mas não vai se gastar só isso, vai chegar talvez a R$1 bilhão. E nós vamos tirar esse dinheiro da onde? Porque hoje nós já temos um orçamento bilionário, 6, 7 bilhões de reais para a saúde. Então, o problema é falta de dinheiro? Provavelmente não seja falta de dinheiro. Falta de gestão? Dizem que não é falta de gestão. Nós ouvimos uma das pessoas que debateram conosco na audiência pública, ela, até me esqueci de onde ela é, disse que não, o problema não é gestão. É a falta de saber, logicamente, equacionar os problemas de tal maneira que atenda a sociedade como um todo. Mas tem coisas, por exemplo, que eu sou favorável. Você pega, por exemplo, aí os exames laboratoriais. Demora-se muito dentro do Serviço Público de Saúde. Por que não se possa fazer com que haja uma coisa que aconteça mais rapidamente possível? O que nós queremos saber é exatamente isso. Vai ferir a lei de responsabilidades fiscais? Responsabilidade fiscal, de onde virão esses recursos? Boa. Agora 12h25. Rodrigo Mercúrio, quer falar um pouco sobre o tema? Sandro, eu andei lendo um projeto sobre o Instituto que transforma o Hospital de Base em Instituto. A gente tem falado aqui, deputado, que o governador ele é até bem intencionado com as coisas que ele apresenta. O problema é depois como se lidar a tratativa dessa questão desse projeto. A intenção dele é querer melhorar a saúde pública do Distrito Federal, o que você tenta ver ali no projeto. Mas a disparidade colocada, como bem colocou o deputado, que não tem como sustentar um projeto desse, viabilizar um projeto desse na Câmara Legislativa. E ainda tem um agravante, né, Sandra? A gente sabe que o governador pouco fala, pouco conversa, né? Pouco chama ali seus deputados para estarem dando consonância a essa questão do Instituto. Deputado, sabe quando o cara começa a mole, ele até gagueja? Lembra que toda vez que o bispo vem aqui na segunda ou na terça, a gente recebe a oportunidade de consertar esse comentário. Tente novamente, vai. Eu disse que o governador é até bem intencionado. O problema é que o projeto, quando tramita, você vê equiparações, erros, vícios dentro do projeto, falta de justificativa, como essa que o próprio deputado colocou aqui. Será que se não dá para contratar funcionário público, como é que você vai contratar terceirizado? O dinheiro que sai de uma fonte não é a mesma para pagar? Não tem resposta para essas perguntas. Mas aí tem uma questão, tem a questão da lei de responsabilidade fiscal, que ela atinge o limite, e o restante desse dinheiro tem que ser para custear outras coisas. Mas aí, no meu entendimento, é o seguinte: se esse restante de dinheiro é para custear outros tipos de contratos, que não seja pagamento de pessoal, obras, enfim, daqui a pouco, se jogar isso tudo na saúde, a Brasília vai ficar parada igual nós estamos. Cita uma grande obra que está acontecendo hoje no Distrito Federal que não seja de recurso do governo federal. Não tem, e eu não vou nem citar grandes obras, eu vou falar assim, pequenas ações. A gente não vê o governo de Brasília, tenta acertar aqui, mas erra demais ali. Você vê essa questão da obra, se a gente for entrar aqui, essa obra da transposição aí do Lago de Corumbá para Brasília, que nunca começou, a gente não sabe como é que está isso. Enfim, o governo não consegue acertar as trajetórias de plano de governo dele. Qual é o plano de governo do Rodrigo Hollenberg? Essa é a pergunta. Agora você qual é o plano de governo? Né? Agora... Se eu pegar aqui o plano de governo lá de 2014 das eleições, a gente for avaliar, muita pouca coisa se tem em prática.
fazer o seguinte, agora meu dia 28 eu vou de Matheus e Cauã, daqui a pouco eu retorno aqui com o Bispo Renato Andrade e também vou aproveitar para dar um giro aqui nas nossas redes sociais, falar com a turma do nosso WhatsApp, o 99320-8474, não é isso, Nath? É isso mesmo, meio-dia 28 agora. Ok, FM, a rádio do jeito que você gosta, agora meio-dia 35. Nath, vamos dar um giro aí no nosso WhatsApp, o 99320-8474, mas antes eu quero que você me diga o seguinte, o que é que nós temos de presente aí pro nosso ouvinte hoje? De presente tem CD do Kleber e Cauã, um novo CD deles e também a camiseta Black da OK. Para participar, para entrar no bolo, tem que mandar o nome completo e cidade no nosso zap, combinado? 99320-8474. Tá dito. Não, um giro no zap, vamos? Vamos lá, tá chegando aqui o Rafael, ele gostaria de perguntar ao deputado acerca da lei da tolerância dos 30 minutos para a saída dos estacionamentos pagos de autoria dele. Essa lei é inconstitucional, mesmo como muitos jornais brasilienses têm acusado? Quando entra em vigor essa maravilhosa lei? Ok, não é inconstitucional. O que querem fazer os donos dos shoppings é que ela seja inconstitucional. Em momento nenhum nós estamos falando sobre questão de mudança de valores. Nós estamos falando da questão da permanência ou não dentro do shopping, do shopping center. Então, ou seja lá, do estacionamento de uma maneira geral. Lógico que isso não é inconstitucional, é dever meu, como deputado distrital, legislar sobre isso. Eu não poderia mudar os valores. Isso, logicamente, é intrínseco de cada pessoa que cuida do estacionamento, cada empresário. Mas não é o caso nosso. É taxa de permanência, são para pessoas, especialmente os idosos, pessoas gestantes, pessoas que têm algum tipo de deficiência. Em 15 minutos é muito pouco para sair ou não do estacionamento. Essa lei, ela já foi votada em segundo turno, ela já foi sancionada pela Câmara Legislativa do Distrito Federal e no momento dessa publicação, e aí francamente eu não saberia dizer agora se ela foi ou não publicada, já é lei, passa a valer. Saindo no Diário Oficial ali já é lei, né, deputado? Exatamente. Temos mais outra aqui, ó. Boa tarde, eu gostaria de saber sobre o Instituto Base. Para qual hospital da rede os melhores neurocirurgiões irão? Já que somente o Hospital de Base é referência em neurocirurgia. Vão para o Hospital de Braslândia ou Planaltina, que não tem nenhuma estrutura? Mariana de Braslândia. Minha amiga Mariana, o problema é que quais os médicos que não vão querer ficar no Instituto Hospital de Base? Vão ganhar muito mais. Os melhores médicos que nós temos hoje, de uma maneira geral, estão na rede pública do Distrito Federal. Tanto é que eles atendem também em clínicas particulares. Agora, infelizmente, isso não foi colocado no projeto. Para onde vão esses médicos? A intenção, pelo que a gente percebe do governo, é que eles permaneçam lá. Mas vão querer permanecer ganhando um salário lá embaixo, inferior, sendo que os que vão ser contratados pelo Instituto terão 2, 3 vezes mais de valor de salarial? Tem aqui um outro ouvinte nosso, o Adilson da Samambaia, querendo parabenizar o senhor pelo relevante trabalho prestado em favor da população do DF. E tem aqui também uma outra questão. O André Leal de Valparaíso quer fazer uma pergunta e ele disse o seguinte: qual o índice de ressocialização que temos hoje no DF? E o índice de reincidências dos menores infratores? Há um acompanhamento dos egressos? Olha, infelizmente não é só aqui no Distrito Federal, no Brasil inteiro. Você não tem condições de fazer com que haja uma reintegração dessas pessoas à sociedade. Quando eu fui secretário de Estado de Trabalho, a gente tinha um programa, especialmente com os menores infratores, que faziam pão, tratava da horta comunitária. Infelizmente esses programas acabaram. Então é preciso, essa ressocialização, ela passa por também dar uma profissão a esses jovens. Mais perguntas? Tá cheio aqui hoje. Vamos colocar mais duas aí. Eu vou dar um giro aqui também no Facebook. O que fazer para acelerar o processo de regularização das áreas, principalmente dos anexos que ainda não foram analisados pela CEGET, né? CEGET. CEGET? Provavelmente esteja se referindo aí à questão dos templos religiosos e instituições sociais. Bem da verdade, aí eu tenho que tirar o chapéu para o governador. Ele teve coragem de iniciar o processo da regularização das áreas dos templos religiosos e das instituições sociais. Está entregando as escrituras. Mas ainda falta muito que ser feito. Para isso, o governo precisa acelerar a participação da CEGET, dos técnicos da CEGET, para fazer com que haja novos decretos de desafetação dessas áreas públicas. Mais uma? Mais uma. Boa tarde, Sandro, Rodrigo e todos os ouvintes da OK.
O deputado Ronaldo Fonseca foi a favor do Uber. Manda um abraço para o deputado Bispo Renato. E aqui é o Marcelo Rocha, assessor do deputado Ronaldo Fonseca. Bacana, aquela hora a gente estava comentando sobre a bancada que foi contrária. Acho que foi o Ronaldo Fonseca e mais dois só. Acho que ele, Érica Cocai e... Acho que só eles dois só. Não, acho que Augusto Carvalho também. Vamos lá. Eu tô achando. Eu tô contando aqui na cabeça. Mais uma. Primeiramente, quero parabenizar pelo programa e dizer que aquilo ontem não teve nada de manifestação democrática, e sim uma badernação política. E outra que não vai dar em nada. Eles vão continuar recebendo aposentadoria especial de 28 mil e nós, trabalhadores, vamos ficar sem direito a aposentar com R$ 1.500. É o Reginaldo Pereira, do Recanto das Emas. Boa, essa é a nossa enquete de hoje, hein? Qual é a sua opinião, sua avaliação aí sobre a greve geral ocorrida ontem? O Rodrigo Mercúrio começou em cima do muro, não sei se ele defendeu. Foi a favor da greve geral. E o direito de vida das pessoas Acabei que ficaram de falar proibidas. que a supremacia, não há direitos maiores nem menores, mas a greve geral é greve geral, ela não tá pra ser boazinha não, ela tem que perturbar mesmo. 993208474, mais uma. Boa tarde, Janelle, deputado Bispo Renato. Olha, na minha opinião, a greve foi para tentar mostrar que o Lula ainda teria alguma força política, mas felizmente não, porque o Brasil tem jeito. E aí, Mercúcio? A opinião do ouvinte, gente. Seu presidente. E o presidente, fala o quê? Pera aí, não é o meu presidente, calma lá, vamos lá, devagar. Eu tô nessa perguntando hora. pro presidente. Pro presidente? Eu tenho que chamar ele, porque daqui a pouco ele volta. Você tá gente. desconcertado hoje. Não, porque com tanta delação, eu até chamou o presidente. Vou dar um na giro aqui no cabeça. Facebook aqui, mandar um abraço pro Beto Neves, ele tá mandando um abraço aqui pra toda a equipe aqui, pro deputado e também pra rapaziada lá de Cidade Ocidental. O Eduardo Rodrigues tá aqui também, acompanhando a gente pelo Facebook. O Joaquim Leite, ele deixou aqui na verdade, ele tá trazendo uma situação que tá acontecendo com ele aí, relacionada ao SPC, será essas questões, mas enfim, eu vou encaminhar aqui para algum advogado, tá um pouco confuso. Mandar um abraço para Shirley de Vitalino, tá acompanhando. O Guilherme Pontes disse o seguinte, peça em meu nome a bênção ao meu deputado. Guilherme é terrível. E o Carlos Alberto Silva tá dizendo aqui que é um ótimo assunto, viu? Sobre o tema do Instituto do Hospital de Base do Distrito Federal. Nath, daqui a pouco a gente volta aí no WhatsApp, pode ser? Combinado? Beleza. Quer falar alguma coisa? Sim, Marcos? Sandra, eu quero fazer um comentário e deixar um gancho pro deputado que já foi gestor da Secretaria de Trabalho. Nós hoje no Distrito Federal estamos com 19% da população desempregada, cerca de 312 mil desempregados, a maioria entre jovens de 14 e 25 anos, negros, maioria de Ceilândia, Braslândia, Santa Maria, cidade de Samambaia, Paranoá. Quando o senhor foi secretário de Trabalho, e numa situação como essa, qual é a dica que o senhor daria para o executivo, projetos que o senhor teve ali, que foram deixados de ser projetos não viraram projetos de governos? Eu vou aqui a sua pergunta, se você me permitir, mas eu gostaria de provocar os dois também, a questão do foro privilegiado. Eu sou completamente favorável. Tem que acabar com o foro privilegiado para todo mundo, inclusive para governador, presidente da República, para nós deputados, não tem que ter privilégio. E mais ainda, que os deputados que votarem pela reforma da Previdência abram mão dos seus altos salários que eles já recebem e que passe a ganhar como trabalhador comum um salário mínimo que ele possa ganhar. E a sua pergunta, Mercúrio, é o seguinte: o que falta na Secretaria de Trabalho? Trocar o secretário de Trabalho. Trocar o secretário de Trabalho, botar alguém para trabalhar de verdade, porque quando lá nós batemos todos os requisitos estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, fazer com que haja intermediação da mão de obra entre trabalhador e empresário, que não se é mais feita aqui no Distrito Federal. Nós fizemos isso mais de 40 mil pessoas. O índice de desemprego chegou a quase menos de 10 pontos percentuais pelo índice histórico, da série histórica de todos os tempos aqui no Distrito Federal. Nós tivemos programas como o Prospera, que acabou, nós tínhamos a racionalização dos menores infratores, que acabou, Rota do Artesanato, que acabou. Enfim, o que está fazendo hoje a Secretaria de Trabalho, a não ser manter o pagamento daquelas pessoas que lá trabalham e manter a inoperância das pessoas que se mantêm lá. Porque isso, se isso é falar mal, então eu vou falar mal. Mesma coisa na nossa secretária de Segurança, foi tarde, ela não devia nem ter vindo. Então, são situações como essas que passa a ter situações, é por isso que o Distrito Federal não vai. O governador pode ter boas intenções? Então tá bom, ele tem boas coisas no governo dele. Deixa eu pensar aqui, por exemplo. O secretário... Põe um grilo aí. Não, o cara da CGET é um bom político, é um bom técnico. Então, um bom técnico.
Andrade, olha também o sobrenome do homem, Andrade. É um bom técnico, excelente. Porque eu também, Renato Andrade, é um bom técnico. Então a gente começa a ver que tem pessoas que são bons técnicos dentro do governo do Distrito Federal. O Sérgio Sampaio é um cara correto. Eu acho que o governador acertou em algumas escolhas, mas erra em outras escolhas que acaba fazendo com que o governo dele vai por água abaixo. Você quer falar alguma coisa sobre a secretária de Segurança Pública? Não, a Márcia, ela tem sempre o meu carinho. Pra mim, respeito a opinião do deputado, mas pra mim era a única gestora do governo que tinha visão de policiamento comunitário, coisa que o governo abandonou, o policiamento comunitário. Com a visão de manter a polícia, manter a polícia civil e a polícia militar em guerra, em briga, que não se conseguir resolver absolutamente nada. Mas aí, é claro, eu respeito a sua opinião. Ela pode ter vindo para outras coisas, como ela está agora. Ela deve estar em alguma secretaria por aí. Está na Secretaria da Mulher. Pois é, tão importante que até agora a gente não viu nenhuma ação dela na Secretaria da Mulher. O cara que veio aí do Rio de Janeiro, o policial federal, eu espero que de fato ele faça um grande trabalho, tenho certeza que fará, porque ele aprendeu muito bem com o ex-secretário de Segurança do Rio de Janeiro. A gente está com muita esperança nesse secretário de Segurança, que primeiro resolva esse problema das nossas polícias, acaba com a greve da Polícia Civil, atenda logo a reivindicação dos nossos delegados, nossos policiais civis, que não espere eclodir a Operação Tartaruga da Polícia Militar, que se atenda aos anseios das nossas polícias, porque merece, que é a melhor polícia do Brasil, e eu tenho certeza que esse delegado vai fazer com que isso aconteça, e ele tem, eu tenho certeza que ele terá aquilo que a Márcia não tinha coragem. Chegar para o governador e dizer: governador, é assim, precisamos resolver a situação. Agora, se você trata o governador, ele como seu superior, e você apenas como aquele que vai obedecer às ordens e não fale a verdade para o governador, vai virar o caos. Então, o que o governador Rodrigo Hollenberg está precisando de secretários que tenham coragem de chegar e dizer a verdade para ele. Dizer: Brasília está o caos, mas estamos aqui para tentar construir e fazer o melhor para o Distrito Federal. Vou agora, meu dia 46, eu vou de música, vou com o Tiaguinho e nós continuamos aqui com o deputado distrital Bispo Renato Andrade. Programa Conectado ao Poder. Ok, FM, a rádio do jeito que você gosta. Agora, meu dia 49, nosso WhatsApp bombando aqui, o 993208474. Nós estamos recebendo aqui nos estúdios da UQFM o deputado distrital Bispo Renato Andrade, que já falou sobre tudo e mais um pouco. E eu vou dar um giro no WhatsApp, não tem condição com esse tanto de participação aí de deixar o ouvinte silenciado, né, Nath? Boa tarde, eu sou o Marcos Josué. Eu gostaria de perguntar ao deputado qual foi realmente o desenrolar da CPI do transporte, no qual ele foi presidente, e eu gostaria de mais esclarecimentos. Marcos Josué, primeiro foi a CPI que deu certo. Tanto é que tem 2 sentenças judiciais determinando o cancelamento da licitação. E que foram pegos dados oferecidos pela própria CPI. Pedimos indiciamento de 17 pessoas para que pudesse explicar essa questão da licitação do Distrito Federal. Prova disso que o cara que fez a licitação aqui no DF, que foi o Sacha Reck, está preso e em delação premiada em Curitiba. Que beleza, hein? Essa ação da CPI do transporte, quando o governador fala que a Orla do Lago foi desocupada por um mandado judicial, ele acerta. Só que a justiça também mandou cancelar essa licitação do transporte. Tô errado, deputado? E a CPI demonstrou isso, a CPI que o senhor presidiu. 2 sentenças judiciais determinando o cancelamento. Agora, a primeira delas data-se de quase 2 anos já. Agora eu fiquei confuso. A justificativa para as derrubadas não é porque está obedecendo a ordem judicial? E por que não obedece a ordem judicial no caso das empresas do transporte? É uma boa pergunta, exatamente isso. O que vale para um lado não vale para o outro. Nós pagamos uma das passagens mais caras que se tem, e as empresas ganhadoras praticamente foram as mesmas do passado. Então, aí disseram o seguinte: não tem tempo de fazer uma licitação, demoraria 1 ano. Ora, se tivesse começado na primeira decisão judicial, já se tinha feito a nova licitação e já estaria se operando no sistema de transporte público do Distrito Federal as mesmas empresas ou outras empresas, mas com valores bem menores, porque o valor dessa licitação é 10 bilhões, ela poderia cair no mínimo 20%. E talvez até melhorar essa avaliação do governo, porque ontem no Jornal de Brasília saiu uma pesquisa dizendo que 72% da população reprovam o governador Rodrigo Hollenberg. Vou dar um giro aqui no Facebook, tá, Nath? Vai lá. Mandar um abraço para Sebastiana Soares, está acompanhando a gente aqui na nossa live. Sebastiana. A Renata Poli disse o seguinte aqui: o que o bispo achou aí das manifestações de ontem com queima de pneu, dentre outros. Então, a Renatinha,
O Bispo respondeu essa aqui no início do programa, viu? Simval Simões está mandando um abraço aqui para toda a equipe. O vereador Evandro do Rainha da Paz, vereador lá de Jaguazina de Goiás, está parabenizando aqui o programa e mandando um abraço aqui pro Bispo Renato Andrade. E a Renatinha diz mais aqui, ó, Brasília precisa de um governador. Não adianta ter secretários e administradores bons de serviço se o governador tiver medo aí de ser ofuscado. Bem, eu acho que não é a questão do governador, o medo de ser ofuscado. Eu acho que ele não é vaidoso a esse ponto. O que precisa mais é de ouvir e de ser mais ágil na execução das suas determinações, de cobrar aquilo que ele passa como determinação, cobrar a execução dessas demandas. Agora, deputado, agora é meio-dia 53. O senhor hoje está presidindo a Comissão do Meio Ambiente na Câmara Legislativa. Então, assim, um dos maiores problemas que nós estamos vivendo hoje no Distrito Federal é essa questão da crise hídrica, e eu tenho certeza que esse tema tem sido debatido amplamente ali na sua comissão. Qual é a situação, o que nós podemos prever de melhorias para um futuro próximo aí? É uma coisa estranha, eu estou ouvindo agora de cidades como Mossoró, no Rio Grande do Norte, também estive em Fortaleza. Lá você não vê falar em racionamento, num lugar que tradicionalmente não se tem fala água. de seca. Não se tem. E aqui no Distrito Federal, que nós temos excelentes mananciais, e se consegue ter, você falou do Corumbá 4, que poderia estar captando essa água. Agora mesmo a questão da barragem aqui nossa, do Paranoá, 54 milhões para fazer com que haja captação, especialmente aqui para o Distrito Federal. O que está faltando na minha visão, lógico, é combater a grilagem perto da barragem do Paranoá, das nascentes. Os mananciais, dos né? mananciais de uma maneira geral. O desvio de águas públicas para alimentar os pivôs tem que ser incentivada mais ainda. E é claro, não adianta aumentar o preço. O que precisa acabar logo com esse acionamento. Essa fórmula, logicamente, não é a minha área. Nós vamos continuar debatendo, ouvindo pessoas especialistas para apresentar essas sugestões. Muito bom, olha só, o Crisley Gomes está perguntando aqui o seguinte: Bispo, o que fazer para regularizar os condomínios? Agilidade da CEGET. Da mesma maneira que eu disse que o Thiago é um excelente técnico, mas falta-lhe aquela capacidade política de entender que o momento agora é de regularização fundiária. Acelerar os processos de regularização, dentro daquilo que, de cada demanda. Eu sei que tem problemas ambientais, nós temos problemas no IBRAM, no IBAMA, precisa ser resolvidos, questão da terra pública da União, precisa fazer essa tratativa logo para passar isso para o Distrito Federal e, de fato, fazer com que a terra volte de quem ela seja, que é a Terra Cap, que é a nossa grande imobiliária, para fazer com que se agilize a regularização fundiária dos condomínios. Bacana, o Carlinho do Medeiro diz o seguinte aqui, ó: avisa o nobre deputado que, por determinação do Supremo Tribunal Federal, nenhuma polícia no Brasil poderá mais fazer greve e paralisações ou outro tipo de operação, como a Operação Tartaruga aqui do Distrito Federal, para o bem do serviço público. Será que isso na prática vai funcionar? Porque a Operação Tartaruga ela é uma operação de legalidade. Eles estão trabalhando dentro do... a gente só vai fazer o que está previsto, a gente não vai fazer nenhum plus. O amigo tem razão, não se pode fazer. Agora, também não se pode acabar com a nossa Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, não se pode acabar com nossas polícias. Você tem uma Polícia Militar que não tem plano de saúde aqui no Distrito Federal, você tem uma Polícia Civil que não consegue ser atendida pelo governador Rodrigo Hollenberg, que eu acho um grande erro, não quer que deputado participe, que ele chame, ele tome a iniciativa, chame os representantes das categorias, discuta, pode, não pode, tem-se o tempo. O que não se pode é marginalizar as nossas polícias. Rodrigo Mercúcio. Com relação à Polícia Militar do Distrito Federal, a gente sabe que teve um grande número de policiais que se aposentaram agora recentemente. Eu estive conversando com um deles, quem se aposenta antes dos 35 anos, parece que ainda fica com algum vínculo ali à Secretaria de Segurança Pública. E ele me falando, olha, se o governador quisesse resolver o problema, chamava esse pessoal que aposentou para ir para o administrativo, dando lá... como é que fala? Não, o Sandro vai saber aqui o nome que se dá para aquela hora extra que o policial militar tira. Hora extra. Não, Sandro, não é hora, tem um nome específico para trabalhar. Ou seja, você teria quase 4 mil policiais aposentados no campo administrativo, e com isso você teria o pessoal que está novo lá no administrativo na rua. Eu esqueci, Mercúcio. Eu também esqueci o nome. Eu fui pro básico, hora extra. Não é hora extra. Eu vou ligar aqui pro policial militar e perguntar.
Agora, deputado, queria saber um pouquinho sobre essa lei complementar do uso e ocupação do solo, a famosa LUOS, que está tramitando na Câmara Legislativa. Qual é a expectativa aí para aprovação dessa lei? O que melhora, o que piora na vida do brasiliense? Infelizmente, Sandro, ela não chegou ainda à Câmara Legislativa. Deveria ter chegado o ano passado. Ela é muito importante, exatamente para delimitar aquela questão... Quem envia o governo. Quem envia o governo, através da CEGET. Dizem que vão enviar no primeiro semestre. Essa questão de delimitação do que se pode, não se pode funcionar em determinadas áreas, essa questão até mesmo da crise hídrica, de que a gente possa ter uma questão, que seja uma lei que seja mais atuante, e ela é exatamente nesse sentido. O que pode e o que não pode funcionar em determinadas áreas aqui do Distrito Federal. Quer dizer, é uma lei para organizar, né? Organizar a ocupação do solo. Agora, assim, a gente tem visto muito derrubada, a gente tem visto esse desordenamento aí, muita área, muitas chácaras se transformando em condomínios. A gente até entende pela falta mesmo de programas habitacionais, principalmente para a classe média aqui no Distrito Federal. Agora, o senhor não acha que o trabalho da GFIS é muito mais de coibir que esses novos condomínios venham a existir, porque estão existindo muitos aqui no momento, ou realmente de chegar e derrubar casas com 10, 5, 20 anos? Eu nunca entendi essa questão da GFIS. O problema é o seguinte, aquilo que já está estabelecido tem que regularizar. É não deixar que surjam novas invasões. Aí sim, totalmente favorável, sou completamente contra invasões. Então, regularize-se o que está estabelecido e haja com bastante rigor para que nada mais se estabeleça, não se invada mais terra pública. Rodrigo Mercúrio. Serviço voluntário com gratificação. Você ligou para quem? Pro meu cunhado, que aposentou agora. Falei, cunhado, qual o nome daquele negócio que você me falou mesmo? Eu falei, serviço voluntário gratificado. Nath, vamos finalizar com o deputado aqui, com mais uma participação do WhatsApp, pra gente fechar aqui com chave de ouro. Vamos lá. Deixa eu ver quem está chegando aqui. Olá, meu nome é Bárbara. Eu gostaria de perguntar ao deputado quais são as novas perspectivas para o seu mandato, seus novos projetos em prol aí da população do DF. Olha, bem da verdade, a decepção política não é diferente comigo, ela é enorme. Eu também me decepciono, mesmo como político, me decepciono muito. Mas eu continuo focado naquilo que sempre foi meu tema: regularização fundiária, geração de emprego e renda, inclusive a lei de food trucks, e a questão da saúde, que é a lei que garante a prevenção e atendimento aos epiléticos, que deu condições do Rodrigo Delmasso apresentar uma emenda para importar o canabidiol. Essa lei é do senhor? A lei é de meu autoria. Eu jurava que era do deputado Delmasso. A lei é minha e ele mudou ela para fazer com que houvesse a importação do canabidiol. Muito bom, excelente. Essa lei que trata da epilepsia, do tratamento dos epilépticos, ela é de origem do deputado Bispo Renato. E aí o deputado Delmasso fez uma modificação dando essa questão da importação do canabidiol. Muito bom. Agora, 1h em ponto, quero agradecer aqui a presença do deputado Bispo Renato Andrade, mais uma vez no Conectado ao Poder, sempre trazendo vários esclarecimentos aí, indo para um bom debate aqui com a gente. Obrigado, viu, deputado? Obrigado a vocês, boa tarde. Nath, vamos de música? Vamos de Zezé de Camargo e Luciano aí, por ver se o Rodrigo Mercúrio chora um pouco. Beleza, vamos lá, 1 em ponto agora. Programa com QFM, a rádio do jeito que você gosta. Olha só, nosso WhatsApp bombando ali, o 993208474. Nós queremos saber qual é a opinião do nosso ouvinte aqui em relação à greve geral que aconteceu ontem, se a turma aprova, se a turma reprova, enfim, daqui a pouco a gente dá um giro aqui para conversar com a nossa rapaziada. Agora eu quero saber, Nath, hoje eu não memorizei os nossos prêmios aí, ó. Hoje tem CD de Kleber e Cauã e a camiseta Black da OK. Para ganhar esses presentes é só mandar um zap pra gente com o nome completo e cidade. 993208474. Bacana, vamos dar continuidade aqui ao Conectado ao Poder. Agora há pouco conversamos com o deputado distrital Bispo Renato Andrade. Agora nós estamos recebendo aqui o Magno Martins e o Rafael Gleidson, da Sede Comédia Tarja Preta, e também o Walter Marques, que é conselheiro tutelar e também agente socioeducativo. Vou começar aqui pela rapaziada da Sede Comédia Tarja Preta, dando aquela boa tarde para vocês. E Rodrigo Mercúrio, você vai ficar de longe aí mesmo, meu filho? Vou te chamar aqui pra você falar, você vai ter que correr pra vir. Ele tá baqueado ainda do ele tá, gaguejou, não deu conta. Greve geral na rádio. Greve geral. Tô de greve geral. Ele não quer falar mais nada hoje. De greve geral. Deu por hoje. Deu medinho nele, ele ficou com medo. Tá tranquilo agora, não vai falar do governo não. Ficou vermelho. Cine de Comédia Tarja Preta. Primeiro quero dar boa tarde, agradecer a presença de vocês aqui. Eu quero saber de vocês há quanto tempo vocês estão aí trabalhando nessa veia aí do humor.
Boa tarde, né? A gente que agradece o convite. Então, a gente está trabalhando com isso há o quê? Há quase 2 anos, 1 ano e uns quebrado, quase 2. Isso como grupo, né? Como grupo a gente se apresentava antes, mas como grupo mesmo, a Sede Comédia vai fazer uns 2 anos agora. Como é que vocês começaram? Brincando na escola, com a família? Como é que nasce, assim, essa vontade de usar isso de forma profissional? Na verdade, acredito que todo mundo do grupo começou vendo as pessoas fazendo e se interessando por aquela forma de arte, e a gente procurou estudar. Aconteceu de eu já ter estudado com o Magno no ensino médio, e ele fez um intercâmbio, tinha outros amigos que queriam fazer, a gente montou o grupo e meteu as caras pra fazer. Vocês escrevem? Como é que vocês fazem? Sim, nossa. O processo... Acho que cada um tem um processo, na verdade, né? A gente tem essa prática de escrever. Eu, no caso, chamo de escrever, mas eu não escrevo. Eu tenho as ideias, e aí eu falo, e depois eu gravo e escrevo. Passo pro papel aquilo que eu escrevi. Entendi. Mas acho que aí é de cada um. Só que todo comediante que se preza tem que escrever. E como é que funciona o show de vocês? Cada um vai lá e faz o seu? Ou existe um que interaja com todos? Como é que funciona? O nosso show funciona... o grande lance do stand-up é que o material tem que ser autoral. Então, o nosso show funciona o seguinte: geralmente alguém abre à noite e vai chamando os convidados. Cada um vem com seu texto autoral, com o intuito de fazer a galera rir. Sim, bem... cada um né, vai ser o tempinho, um por vez. E até a gente abre espaço pra galera que tá começando, né? Porque foi assim que a gente começou. Então a gente abre espaço pra galera que tá tentando, que vai começar. E a única coisa que a gente cobra é, cara, pode ser bom, pode ser ruim, mas que seja seu. Bacana. Tem texto sobre política? Tem. Tem que ter. Tem um aí de qual aí? De qual, cara? Eu não sei se eu devo. Deve. A Nath põe os pi. Deve. Eu vou bater um papo com o Walter. Todo mundo livre. Eu vou bater um papo com o Walter Marques, aí você busca esse texto sobre política aí, que agora eu fiquei curioso. Walter Marques, obrigado por estar aqui mais uma vez, o Conectado ao Poder. Você, na última vez que veio aqui, estava concorrendo ao cargo de conselheiro tutelar e teve êxito, né? Graças a Deus tivemos êxito. Cidade do Bandeirante, cidade que está no nosso coração. E estamos aí na luta mais uma vez. Como é que estão? Eu lembro também que você fazia parte da associação ali da Vila Cauí, não é? Continua? Exatamente, continuo. Quando eu fui para o Conselho Tutelar, eu coloquei o vice na presidência, mas continuo atuando na comunidade. Bacana, você se afastou então, né? Se afastei porque eu acho que ficar acumulando carga é coisa de quem... É desnecessário, né? Não precisa. E como é que tá a Vila Cauí hoje? A Vila Cauí não progrediu muito, Sandro, mas em alguns aspectos, por exemplo, a gente está quase conseguindo a questão do endereçamento, que eu acho que é o mínimo, né? Mas o endereço está saindo lá. É o mínimo, com certeza. É o mínimo. Eu me lembro, acho que o ano passado teve uma enchente lá e aí prejudicou muitas casas, muitas famílias. Essa questão da enchente, foi feito algo ali para evitar que aconteça no futuro? Não foi feito nada. Se nós tivermos uma nova chuva com a mesma dimensão, nós vamos ter o mesmo problema, infelizmente. Infelizmente mesmo, viu? O problema da Vila Cauí é a regularização, né? O Estado ele diz que não pode entrar lá com os serviços de infraestrutura necessários por não existir a fiscalização. Como é que está esse processo de fiscalização ali? Fiscalização não, de regularização. Nosso processo ficou um bom tempo no IBRAM, né? Mas já saiu do IBRAM. Agora o projeto tem que ser adequado às exigências do IBRAM. Infelizmente nós estamos atrás dos outros estados, porque os outros estados entendem que mesmo um local não tendo a regularização concluída, se já está em fase de regularização, pelo menos a infraestrutura básica eles conseguem resolver. Aqui não, a gente deixa o pessoal sofrendo até alguém bater o martelo. E é uma pena isso, porque a comunidade lá sofre muito, Sandro. Mas pelo menos então tá caminhando. Tá lento, mas tá caminhando, é isso? Tá lento, mas tá caminhando. Vamos ver se o governador dá um gás aí nesse fim de ano aí. Agora me diz uma coisa, você como agente socioeducativo, quais são aí os principais problemas que a categoria tem sofrido hoje? Um dos principais problemas hoje é a falta de efetivo, né? Nós temos uma situação bem peculiar, né? O agente socioeducativo, ele consegue exercer essa atividade com maestria quando o Estado coloca
contratos, que é uma realidade hoje no sistema, você coloca pessoas boas, mas pessoas que talvez não estejam preparadas para esse trabalho. É um dos trabalhos mais difíceis. Eu já vi até delegado dizer, mexer com o menor infrator não é comigo, né? E os profissionais de lá sofrem com isso, porque falta efetivo, a segurança ela baixa. Quando baixa a segurança, você compromete as atividades, e quando não tem atividade, aí o jovem tem uma tendência a dar mais trabalho, rebeliões, motins, igual a gente já tivemos aí recentemente uma tentativa de homicídio onde os jovens pegaram um outro jovem e furaram ele com espeto, né? E os agentes conseguiram intermediar e remediar essa situação, só que sem nenhum equipamento de proteção. Graças a Deus agora, né, nós tivemos o reconhecimento e liberaram o uso do spray de pimenta. Então a gente recebeu essa informação com muita alegria. Mas hoje o principal problema é a falta de efetivo. Nós temos um concurso, o pessoal já trabalhou, já foi aprovado, estudaram, passaram na prova, estão esperando serem chamados, mas até agora o governador não chamou esse pessoal. Qual é o déficit hoje que essa categoria tem? Nós estamos aí com cerca de 800 a 1.000 pessoas para serem chamadas, só que não é suficiente. Tá? Nós estamos com uma unidade que vai ser aberta em Brasilândia, e nós não vamos ter pessoal para suprir toda a necessidade com esse concurso. Então a gente já tem uma necessidade de um outro concurso. Distrito Federal hoje tem quantas unidades? Hoje, unidades de internação, nós temos 6 unidades. 6, está abrindo mais um agora, que é de Brasilândia. Brasilândia. E quantos agentes temos hoje no sistema? Hoje nós temos cerca de 1.200 agentes, 1.200 agentes. Quer dizer, precisa praticamente de dobrar essa quantidade. Precisa praticamente de dobrar. Agora, quando a gente fala do agente socioeducativo, a gente está esquecendo dos outros profissionais que são importantes o tanto quanto, que é o assistente social, psicólogo, professor. Então, todo esse quadro de servidores ele tem que aumentar de forma proporcional. Tem que acompanhar, né? Porque a medida socioeducativa ela não visa só inibir a liberdade do adolescente, mas ela visa também, a finalidade da medida é ressocializar esse jovem e devolvê-lo para a sociedade de uma forma diferente, que é o que não acontece, viu, Sandro? E é o principal, né? É o principal. Quer dizer que vocês trabalham lá sem ferramentas para a própria segurança de vocês, é isso? Exatamente. Não só para a nossa própria segurança, mas para a própria segurança do adolescente que cometeu o ato infracional. O Estado, ele acautela esse adolescente e muitas vezes a gente se vê em situações bem drásticas mesmo. Eu já cansei de pegar a situação, teve uma vez que no antigo CAGE, a gente conseguiu salvar a vida de um adolescente que tinha levado mais de 52 furadas de espeto na região do abdômen, e a gente ainda conseguiu salvar esse jovem, mas a gente sempre que atua, a gente atua colocando o nosso pescoço em risco, porque imagina, até uma semana atrás, nós só tínhamos as mãos para nos defender. Quer dizer, vocês não tem nada, colete, arma, cacetete, não tem nada? Não, até o uso da tonfa, ele fica ao prazer do político da vez. Infelizmente, Sandro, a realidade do sistema hoje é que a pasta sempre é passada para um político que geralmente não tem habilidade com essa pasta, e aí se ele for afeiçoado à questão da segurança, ele permite o uso da tonfa. Se ele não for, ele retira. Então a gente passa 3 anos com tonfa, 2 anos sem tonfa, mas nada além de tonfa. E a gente hoje tem vários equipamentos desenvolvidos com tecnologia que poderia ajudar muito a manter uma segurança, um ambiente de segurança, que é o imprescindível, é algo imprescindível para ressocializar. Porque imagina você, um professor, dar aula para 15 adolescentes, e esses 15 adolescentes estiver oferecendo algum risco a ele. Se ele não sente segurança, ele não aplica uma prova e faz uma cobrança necessária, que foi uma realidade do sistema socioeducativo por muito tempo. Jovens que só iam para a aula e eram aprovados, mas eu te garanto com toda segurança, não estavam aprendendo nada. Era mais só para aparecer, para inglês ver, né?
Bacana, daqui a pouco a gente volta a conversar aqui com o Walter Marques, ele que é conselheiro tutelar e agente socioeducativo aqui do governo de Brasília. 993208474, daqui a pouco eu volto ali, nós vamos dar um giro ali nas nossas participações, mas agora eu vou de música. Eu vou com o Henrique e Juliano, lembrando que nós estamos recebendo aqui nos estúdios da UQFM também a CIA de Comédia Tarja Preta. Já voltamos. Programa Conectado ao Poder. UQFM, a rádio do jeito que você gosta, agora 1h22 minutinhos, conectado ao poder até as 2 da tarde, junto com você, te acompanhando aí. A turma que está em casa, que está acompanhando a gente no trabalho, no trânsito, já almoçaram todos? Todo mundo almoçadinho? Todo mundo tranquilo, sossegado? Batemos aquele papo agora há pouco aqui com o deputado distrital Bispo Renato Andrade. Agora nós estamos recebendo aqui a CIA de Comédia Tarja Preta e também o Walter Marques, que é conselheiro tutelar e agente socioeducativo, e estava fazendo um resumo aqui da atividade do agente socioeducativo aqui pra gente. E olha só, não é nada fácil não, viu? Extremamente complicada essa atividade aí do agente socioeducativo. Eu queria saber de você o seguinte: como é que fica a segurança de vocês fora ali do sistema de internação ali? Quando você sai, vocês não sofrem ameaças desses menores infratores que acabam cumprindo o seu período ali e são liberados? Vocês chegam a sofrer ameaças? Sandro, a ameaça ela é algo rotineiro, constante na nossa atividade. Infelizmente, esse serviço sobra pra gente. Quem tem que dar um pause na vida desse jovem é o agente socioeducativo e os demais profissionais também do sistema. Mas o agente socioeducativo é o que mais se expõe. E em uma situação de contenção, ou a própria situação mesmo da medida, que você que tranca aquele cadeado ali e que fala para aquele jovem: ó, você vai aqui, você vai ter regra, né? E disciplina, e é tudo que eles não estão acostumados. As ameaças são constantes e infelizmente, Sandro, nós temos um problema seríssimo, que é o Estado não reconhece a nós o direito de portar arma de fogo. E isso é muito ruim, porque fora das unidades nós estamos desprotegidos. Você fica impedido de talvez frequentar um local, morar em determinados locais por conta disso. Graças a Deus nós tivemos poucos incidentes, mas já tivemos perca de colegas que foram alvejados, né? Colegas que já foram encontrados e tiveram que se retirar de locais. E colegas que durante assalto foram reconhecidos e o camarada, um falou: essa aqui é do sistema, vamos matar, e o outro falou: não vamos se complicar. E o Estado nega o porte de arma para nós. O técnico penitenciário, ele tem uma atividade similar à nossa, e ele tem o porte de arma. Agora, a diferença é que um cuida do menor e o outro cuida do adulto, é isso? Exatamente, o crime é basicamente o mesmo, o perfil é o mesmo, a periculosidade é a mesma. E eu lembro até de uma entrevista de um delegado, e ele dizia assim: eu prefiro 10 vezes cair na mão de um maior do que na mão de um menor, porque eu, como delegado, o maior vai ter consciência e não vai querer me matar, mas o menor, ele vai me matar e ainda vai chegar lá no CAGE como um herói. E essa questão, ela é uma questão nacional ou só aqui no Distrito Federal que vocês não têm direito ao porte? Ela não é uma questão nacional. Tem alguns estados que já reconhecem o porte de arma, não tiveram perca em relação ao atendimento socioeducativo, mas infelizmente aqui no Distrito Federal nós temos esse retrocesso, né? E eu falo até falta de humanidade mesmo com o profissional socioeducativo. Complicado, situação complicada, hein, Nath? Agora 1h26 minutinhos. Nath, tem um vídeo aí da rapaziada aqui da CIA de Comédia Tarja Preta. Vamos passar aqui pro nosso ouvinte? É uma paródia, né? É isso aí. Interrompemos nossa programação normal para transmitir um monte de babaca prometendo várias coisas que ele não vai cumprir durante os próximos 4 anos. Vota em mim, que se eu me eleger, eu te garanto que vou prometer, mas não vou fazer. Vou roubar de tudo, desviar milhões, e se me enquadrar tudo eu vou negar e ainda vou me safar. Eu vou te roubar o meu mandato inteiro e cê não vai fazer nada. E vou me reeleger porque o povo é burro, ele rouba mais trabalhar. Tu quer um emprego pro teu filho,
asfaltar tua rua também. Finjo que sou do bem, mas sou corrupto e meus passar também. Eu vou roubar muito din-din, vou cagar para a educação. Pra saúde eu não ligo não, nem ando de busão. Os pobres que se foda, eu quero meus milhão. E ainda sinto voto em mim. Rapaz, vocês estão retratando aqui a realidade com muito humor, hein? Vocês lançaram essa paródia quando? Deve ter umas 2 semanas, mais ou menos. 2 semaninhas. E o pior é que na prática é mais ou menos assim, né? A grande maioria, né? Sim. É muito complicado falar de política. A população vota mal. Exatamente, porque o problema parte de nós também. Não adianta querer falar, não, o problema tá só nos políticos, não. Eu acho que o Congresso é um pouco do reflexo do que acontece de uma forma geral no nosso país. Não é só quem tá lá, a gente tem que começar. Rapaz, a política é a única profissão que você depende dos outros para ter sucesso. Sim. Nas outras profissões, você quer ser juiz, vai estudar e vai estudar muito. Você vai passar e vai ser. E o engraçado é que você perguntou, quanto tempo você lançou essa música? A gente lançou 2 semanas, mas se eu falasse que fosse há 5 anos, você acreditaria, porque o temporal, não mudou nada. É atemporal. É que nem algumas. No caso de vocês é uma paródia, mas tem muita música que é atemporal. Você pega aí Legião Urbana, você pega a Capital Inicial, você pega essa turma do rock and roll, aí você pega música de 10, 20, 30 anos. Que país você pega Cazuza, cara. É totalmente atemporal, não mudou nada de lá pra cá. E assim, você tem que contar com a sorte de não ter piorado. Rodrigo Mercúcio. Lembrando que a música do Cazuza revelaram o sócio do Brasil, né? Quem é? Odebrecht. Meio-dia 29, eu vou de música e eu volto aqui com a Sede Comédia Tarja Preta e também com o Walter Max. É o Conectado ao Poder até as 2 da tarde. Programa. Ok, FM, a rádio do jeito que você gosta, agora 1h31 minutinhos. Nath, vamos dar um giro aqui no nosso WhatsApp, nas nossas redes sociais também? Diga. Mandar um abraço pra rapaziada. Vamos mandar um abraço pro Cris Gomes, tá acompanhando a nossa transmissão ao vivo aqui pelo Facebook, viu? Tá dizendo que o programa é muito bom, parabéns, tá parabenizando aqui a rapaziada da Sede Comédia Tarja Preta. Também pro Rodrigão Santos, esteve com a gente aqui no último fim de semana. Ele tem um projeto sensacional ali em Planaltina, é o Amigos do Concurso. Eles abriram inscrição semana passada, Nath, tinha 150 inscrições. Chegou lá, tinha mais de 1.000 pessoas querendo fazer o cursinho desse, porque é um curso social, não cobram nenhum tipo de taxa. A única coisa que eles cobram é um quilo de alimento não perecível. Que legal. Pois é, a gente está precisando de mais iniciativas assim, né? Vamos dar um giro no nosso zap aí, Nath, o 99320? O André Leal, ele é servidor público de Valparaíso de Goiás. E ele está fazendo uma pergunta para o Walter. Qual é o índice de ressocialização que temos hoje no DF? E o índice de reincidência aí dos menores infratores? Há um acompanhamento dos egressos? Ele havia feito essa pergunta e, na verdade, era para o Walter e o deputado acabou respondendo também, né? Boa. Vamos lá, pessoal. A questão da ressocialização, Sandré, é até hilário. Porque o Estado ele não divulga. E eu acredito que ele não divulga porque não existe, né? Então, assim, se ele divulgasse, ele está dando um tiro no próprio pé e está assumindo a incompetência, né? Então, não há como responder essa pergunta porque não tem índice de ressocialização. O acompanhamento ao egresso é muito falho. A gente tenta fazer um trabalho em rede, mas não é simples, é muito complexo. O jovem que está envolvido no ato infracional, geralmente ele não faz questão de ter uma identidade, de ser localizado, de ter um telefone fixo onde você possa localizar para fazer um acompanhamento. A atividade é difícil, mas a política também não funciona. Então hoje eu diria com toda sinceridade que não há um trabalho efetivo de acompanhamento ao egresso. Infelizmente. Temos aqui um áudio. Deixa eu abrir aqui. Oi, Sandro. Boa tarde. Danúbio, quem está falando. Queria primeiro parabenizar o programa. Agora ele está florido, né? Conseguiram colocar uma mulher aí. Tá entendendo? Parabéns a você, Mercúcio, a todos. Queria parabenizar também o Walter Max pelo belo trabalho, não só dele, como de todos os conselheiros aqui do Núcleo Bandeirante. O Conselho Tutelar está fazendo um trabalho belíssimo, muito bonito. E hoje
apesar que está com poucos recursos, né? Mas estão trabalhando e muito. Então, parabéns a ele. E agora eu estou torcendo para ele ser o novo presidente do Sindicato do Sócio Educativo. Ele tem muito a acrescentar nesse sindicato, mas muito mesmo, Sandro. Um abraço, fica com Deus. Um abraço, Danúbio. Ao reconhecimento aqui da nossa voz feminina, né, Rodrigo Mercúcio? Trocar você pela Nath. Lá vem o Mercúcio. A Nath é sempre nossa diva, né? Hashtag Zião. Chupa. Você hoje tá amarelão, viu, bicho? Tadinho do Nada. Ó, você hoje tá você hoje amarelão. Você, ó. Burro foi o Eike Batista, porque eu passei no Enem. Viu? Eu vou pro break e já volto. Agora, 1h35 minutinhos. Daqui a pouquinho a gente continua com você. Você fala sobre essa questão da eleição aqui da presidência do Sindicato Socioeducativo. Combinado? Vamos pro break, já voltamos. Ok, FM, a rádio do jeito que você gosta. Agora 1h39 minutinhos. Olha só, Nath, tem um recado aqui para a rapaziada, viu? Na próxima quarta-feira, agora dia 3 de maio, a partir das 19 horas, vai estar acontecendo uma sessão solene em comemoração ao Dia do Sertanejo no auditório da Câmara Legislativa do Distrito Federal. A audiência pública é voltada para os artistas que cantam música sertaneja, seja moda de viola, seja esse sertanejo universitário, aos locutores, os produtores culturais, toda a rapaziada. Legal, Sinta-se convidada. Obrigada. Show de bola. Inclusive terá lá um coquetel. Um coquetelzinho com comida típica da roça, viu? Olha que legal. Coisa bacana. Uma pamonhazinha, uma rapadura. Você vai estar lá? 100%. Ah, ele quer mais filabóia lá, Luciano. Pamonhazinha é só ouro. Vou dar um giro nas notícias de hoje aí para deixar o nosso ouvinte bem atualizado com o Rodrigo Mercúcio, viu? O que você traz pra gente aí, Rodrigo Mercúcio? Uma matéria do Metrópolis falando essa questão do Hospital de Sobradinho com a reforma do esgoto. As grávidas estão tendo que se destinar ali para o Hospital de Planaltina. Então a gente deixa aqui ao mesmo tempo. Todo o hospital tá parado? A ala da obstetria, né? Aqui pelo jeito. A matéria da Márcia Delgado, tá aí no Metrópolis. Ela vem falando aqui que o Hospital Regional de Sobradinho tá com essa obra aí para reparo do esgoto. E as gestantes estão tendo que se deslocar para o Hospital de Planaltina. Então, se você tá aí gestante, mora em Sobradinho, sabe que devido a essa obra aí no hospital que está ocorrendo aí sobre essa questão do esgoto, você tem que se deslocar para o Hospital de Planaltina. A saúde pública não tem jeito não, viu? É um problema nacional, um problema crônico e... chegou o momento... Só já é notícia ruim, infelizmente. Chegou o momento de todo mundo sentar e falar, vamos resolver ou vamos acabar com isso e privatiza logo. Tem que dar um ponto final. Não tem problema. Eu não sou contra quem quer o iPhone de R$100, tudo bem, mas na hora que for fazer uma cirurgia de apêndice, pagar 6 mil. É o que se paga nos Estados Unidos. Então você reclama muito do sistema público de saúde. O que tem a ver o iPhone com a cirurgia? Porque o iPhone você... Não custa R$100 um iPhone. Nos Estados Unidos um iPhone chega a custar R$167. Mas você vai dólares, lá... né? Dólares, né? Você vai pagar a cirurgia de apêndice lá, você vai pagar quase 5 mil dólares. É a questão da política, né? Nós temos a saúde gratuita no Distrito Federal, mas temos o iPhone caro. Você está querendo dizer então que nos Estados Unidos a saúde ela não é pública, ela é privada. Mas se a pessoa quiser ter um iPhone, ele é baratinho. Ele é baratinho. Entendi. Então tá na hora dos políticos jogarem a real pro povo e falar o que eles querem. Quer ter as coisas baratinhas? Legal. Mas vamos pagar caro. Mas fala pra mim que no Brasil o que tá barato? A saúde ou o iPhone? Todos os dois o iPhone aqui tá sendo o mesmo custo do apêndice. E a comparação foi por quê? Eu não entendi até agora. Tô meio confuso. O apêndice fica perto do estômago. Se você tivesse falado do assim, abdômen, no Brasil, né? o iPhone é caro, mas a saúde pública é boa e é barata, é de graça. Não, aí não eu é boa e barata. O Brasil é melhor do que os Estados Unidos. É justamente essa contradição. A saúde não é boa nem barata e é cara tanto quanto o iPhone. Você tá liberado, meu Deus. Assim, as pessoas deixam de fazer um tratamento, uma cirurgia e preferem comprar o iPhone, eu até entenderia. Ele começou esse símbolo, hoje eu não entendi o que aconteceu com ele hoje. Não. Culpa de vocês. Ser de comédia tarja preta. O Mercúcio veio pra cá hoje como comediante. Eu tô entendendo desde o princípio do programa é que esse menino está perturbado. Chegou uma hora que eu achei que ele ia falar uma cirurgia de iPad. Boa, viu? Ó, triste notícia aqui, viu? Jovem de 18 anos atropela e mata 2 pessoas em São Sebastião nessa madrugada, viu? Deus infelizmente, viu? E tá uma leva disso, né? Aquela menina de imprudência, 20 anos né? aí que atropelou um ciclista lá no Lago Norte.
Ou seja, a vida do cara custou 5 mil reais. Eu não entendi aquela. Foi o valor da fiança, né? Eu fiquei revoltada. Não comprava um iPhone. Não, pra que lei? Pra que lei? Me explica, pra que lei? Mas esse é o Brasil que os políticos querem. O mesmo caso dessa moça que atropelou é o mesmo caso do filho do Eike Batista. A justiça ela só tá pra pobre, preto, negro, do rumo da Ceilândia, Brarlândia, Sobradinha ali, Planaltina, tirou o plano piloto lá, a justiça. Para falar em justiça, a gente tem um especialista aqui, que é o Walter Marques. Ele não vai fazer essa confusão de iPhone e iPad com cirurgia de apêndice. E esse jovem aí de 18 anos, o que vai ser? Será que ele vai pagar os 5 mil de fiança também? Muito provavelmente, viu, Nath? Muito provavelmente, viu? A carinha de pobrinho dele, né? Muito provavelmente. Olha, um atropelamento acabou na morte de 2 jovens na madrugada desse sábado em São Sebastião. O acidente ocorreu por volta das 4 horas da manhã na avenida principal do Jardins Mangueiral. O veículo, o I-30 preto, pertencia ao estudante de Direito Daniel Barreto Batista, de apenas 28 anos. Barreto e o amigo Douglas Araújo Silva, de 21 anos, estavam sentados na calçada, quando um terceiro rapaz identificado como Fernando Salvador, de 18 anos, que dirigiu o carro de Daniel, avançou com o veículo sobre as vítimas que morreram na hora. Infelizmente, viu? Agora fica a pergunta, ele fez isso consciente ou será que tinha enchido a cara de cachaça? Porque foi o caso da menina, né? Agora, sabe o que é o pior aqui? Segundo a Polícia Militar, o veículo teria sido roubado por Fernando momentos antes. Segundo Wellington Godoy, sargento da corporação, a tragédia aconteceu após Daniel e Douglas saírem de uma festa que ocorria na quadra 12 do conjunto habitacional, aí na companhia de um terceiro jovem, identificado apenas como Lucas. Mais uma vez, após uma festa, envolvendo jovens aí, envolvendo imprudência no trânsito, envolvendo morte. Mais uma vez. Daquela menina mesmo eu não consegui entender. Ela estava numa festa ali na região norte. Ela vem com provavelmente de Uber até o Lago Norte, pega o carro dela para ir pro sudoeste e acaba atropelando uma pessoa. Por que não foi de Uber direto? Porque, pelo que eu entendi, ela foi de Uber pra festa e voltou de Uber até o carro dela, que parece que estava na casa de uma amiga que morava no Lago Norte. E ela foi buscar o carro pra ir pra casa, ou não sei, pra dar continuidade à festa, né? Porque ainda tem esses boatos aí que ela ainda ia pra um outro lugar continuar a festa. Já tava virada, sono acumulado, já tinha enchido a cara. Aí pega um volante, dorme ao volante, atropela um cara, mata ele. Porque ela matou ele. Infelizmente. Entendeu? E depois se resolve pagando 5 mil reais. É a fiança. E uma vida vale isso hoje. Hoje, pra você morrer... Se alguém matar você, você custa 5 mil reais. Como é que explica isso? Não tem explicação, né, Nath? Não explica, a gente fica revoltada. Aí você pensa nos familiares, se fosse comigo, se fosse meu pai. Revoltante. E o pior é que a vida custa mais até pra quem morre, porque tem que pagar enterro, tem que pagar atrasado, tem... Não, acho que 5 mil não pagaria um caixão, gente. Não paga o enterro, não. Não paga inteiro, não. Porque hoje você paga pra nascer e paga pra morrer. A justiça podia pegar essa fiança e doar pra família, né? Pra pelo menos ajudar, porque geralmente o mais triste é que acontece com pessoas que não têm a condição tão elevada. Então, exatamente. Ela perde o ente e ainda se endivida, o que é pior. Muito complicado. Agora 1h46, eu vou com o Matheus e Caon e eu volto aqui com a Cid, Comédia Tarja Preta e o Walter Marques. Programa Conectado ao Poder. Ao Poder. Ok, FM. Que você gosta, agora 1h49 minutinhos. O que FM, a rádio do jeito que você gosta. Repita. Eu abri o canal errado. 1h49, repita. Olha só, quero agradecer aqui a presença da Cid Comédia Tarja Preta. Estiveram com a gente aqui, passaram uma paródia ali sensacional aí e bem atual. No mundo aí do sertanejo universitário, que tem tudo a ver com o Conectado ao Poder, que é o mundo da política. E eu quero saber de vocês o seguinte: primeiro, a agenda de trabalho de vocês. Então, a gente agradece pelo convite mais uma vez. A gente está toda quarta no Pois É, menos na próxima, né? Então, a partir do dia 10 a gente está de volta. Esse mês a gente tem o Di Lopes no dia 10, vai estar aí o Afonso Padilha esse mês também. Então, toda quarta tá bem legal lá. Apareçam que vai ser bacana. Cia Tarja Preta no Pois É da Asa Norte. E aí, quem quiser saber das datas direitinho, é só seguir a gente no Instagram, @Cia Tarja Preta. As datas, a agenda da gente tá toda certinho lá. Tem um evento, né, Rafael? A gente vai estar também dias 5 e 6 num evento lá em Santo Antônio Descoberto com outros comediantes locais, um festival de humor chamado I Love Comédia. Quem mora perto, quiser aparecer para conhecer a gente, vai ser bem legal lá. Foi escrito pelo Mercúcio?
Obrigado, viu, gente? Sucesso para vocês. Sucesso nos eventos. Agora, Walter, você está concorrendo aí ao cargo de presidente do Sindicato dos Agentes Socioeducativos, correto? Correto, exatamente. A eleição acontece quando? 9 de maio. E para a turma, os agentes socioeducativos, as pessoas envolvidas aí que são beneficiadas diretamente com o bom trabalho ou prejudicadas com o mau trabalho do atual sindicato, como é que eles podem entrar em contato com você? Através do Zap, tá? A gente está respondendo tudo pelo Zap. O Zap funciona muito bem, 986090353. Eu queria, Sandro, só mandar um abraço para toda a equipe da Chapa 2, que o pessoal está fazendo um trabalho fantástico, estou surpreendido. O Alexandre Major está ajudando muito, e para todo servidor do sistema socioeducativo, que não se resume só ao agente socioeducativo, mas todos os servidores são campeões por estarem fazendo esse trabalho que a sociedade talvez não tenha reconhecido como deveria. Bacana, você é candidato a presidente? Presidente da Chapa 2. WhatsApp? 986090353. Bacana, sucesso para você, viu? Obrigado. Agora eu vou bater um papo aqui com o Paulo Roberto, ele é o novo administrador do Recanto das Emas. Tudo bom, Paulo? Olá, tudo bem, Sandro? Satisfação imensa estar aqui com vocês no estúdio, a Nath e todos os ouvintes da nossa rádio. Desliga aí tudo aí, vou embora. O cara mal vai de locutor. Eu já ia comentar, mas tudo bem, já que você tocou no assunto. Quem dera, tenho que aprender muito com vocês aqui ainda. Bacana, viu? Como é que estão os trabalhos lá? Você está no cargo há quanto tempo já? Estou há cerca de 12 dias, na verdade. Assumi recente, mas os trabalhos estão a todo vapor. A cidade tem percebido a diferença na condução, no quesito velocidade, mas nós temos tido todo o apoio do nosso governador Rodrigo Hollenberg, secretário de cidades. Então tem funcionado e vai funcionar ainda mais, principalmente com a ajuda de todos os moradores, como nós temos recebido. Recanto das Emas tem quantos anos? O Recanto das Emas é uma cidade jovem. Ela vai ter agora uma comemoração da questão do aniversário, inclusive. E nós temos um trabalho a ser desenvolvido nesse sentido, né? A juventude do Recanto das Emas é uma cidade que tem todo o suporte do Estado agora, vai ser recebido através da desenvoltura do governador Rodrigo Hollenberg. E vamos fazer um trabalho bem bacana. Nós vamos estar colocando as coisas lá para funcionar, pegar essa pegada do juventude do Recanto das Emas e fazer a diferença na cidade. São o quê? 22 anos? 22 anos de trabalho. Novinho. Cidade novinho. jovem. Mas uma das 24 anos. Mas uma das realizações do governador Joaquim Roriz, né? Recanto, Riacho, Samambaia, Santa Maria. Você mora lá desde o início? Não estou desde o início. Eu fiquei um período na cidade, tive algumas oportunidades de trabalhar fora, aí saí do país um período, retornei para a cidade do Recanto das Emas, posteriormente fui trabalhar em São Paulo, retornei novamente, e aí comecei a desenvolver um trabalho junto à comunidade do Recanto das Emas, através de alguns partidos que eu pertencia. Trabalhei com a juventude durante um bom período também, e posteriormente acabei voltando para a cidade, e agora a gente tem desenvolvido um trabalho lá. E como é que tem sido a relação aí dessa nova administração com a população? Contato direto, gabinete aberto, como é que vocês estão fazendo? A gestão, Sandro, na verdade, no nosso ponto de vista, ela tem que ser participativa. Então nós temos agora um conceito um pouco diferente nesse sentido. Experimentamos esse acesso com a comunidade, fomos muito bem recebidos, temos recebido muito apoio. E eu acredito que o sucesso da gestão vai ser pautado nisso, na gestão participativa. Então a comunidade tem interagido conosco, tem recebido muito bem o nosso trabalho. Bacana. Tem alguma grande obra sendo realizada ali no Recanto? Olha, no quesito obras, na verdade, antes de grandes obras, nós precisamos de alguns pequenos reparos. Então nós não estamos focados agora nessa parte estrutural da cidade, apesar de precisar de muito investimento. Então nós estamos mapeando ainda algumas ações que precisam serem feitas com mais velocidade, com mais urgência. Reforma de quadras, né? Tapa-buracos. Nós iniciamos agora um processo, temos recebido muito apoio da Nova Cap, na pessoa do nosso presidente Júlio Menegoto, com todo o apoio, a intervenções também políticas no sentido de emendas parlamentares com a deputada Thelma Rufino, então tem dado muito certo. A nossa cidade ela foi criada em 27/8/93 e nós temos aqui 23 aninhos só, mas agora nós vamos trabalhar em velocidade máxima para fazer a diferença. Agora me diz uma coisa, aquele balão ali da entrada do Recanto das Emas, é extrema necessidade ali um viaduto ou ainda suporta? Na verdade, existe um projeto em curso, nós conversamos com as pessoas responsáveis, o DR, o pessoal da própria Secretaria de Obras, ela tem nos orientado bastante sobre aquilo. É uma pauta muito interessante, a comunidade tem pedido bastante, o governo tem empreendido todos os esforços para que aconteça com a máxima velocidade. Entretanto,
nós estamos buscando algumas medidas alternativas. Enquanto o projeto não acontece, nós já temos algumas sugestões para dar. Teremos uma reunião essa semana para exatamente explicar como que as coisas estão, a que passo que nós podemos agir enquanto o projeto não entra em vigor, na verdade. Não entra em curso. Quais são os parlamentares que hoje têm ajudado ali o Recanto das Emas com envio de emenda? Você já falou da deputada Thelma Rufino, tem outros que estão ajudando ali? Olha, nós tivemos recentemente a presença do deputado Vasni na cidade, foi convidado pela comunidade, ele tem colocado alguns recursos. O deputado Cristiano Araújo também tem ajudado. Temos outros parlamentares, eu não disponho agora do QDD, até porque, como eu entrei há pouquíssimo tempo, eu chequei alguns recursos disponíveis, mas eu pedi o mapeamento e ainda não recebi. Então, os parlamentares que eu, porventura, não citar agora, não quer dizer que não tenham feito. Eu vou até fazer divulgação posterior. Bacana. Mas apesar de que todos os parlamentares são convidados aqui a investirem na nossa cidade, Recanto das Emas precisa de toda a ajuda possível. Então, e os deputados federais, como é que está essa relação deles com as cidades? Nós temos percebido muita atuação. Nós temos um deputado histórico na cidade, que é o deputado Rony Nemer, que tem feito um trabalho brilhante. Tem ajudado, inclusive, nessa questão do viaduto, que é uma obra que eu considero uma das mais importantes para a cidade, no quesito mobilidade. E temos atuado também, temos percebido alguma movimentação do deputado Laerte Bessa, que tem sido um parceiro. Então, vários parlamentares têm atuado, Sandro. Na verdade, todos são muito bem-vindos. Nós precisamos unir forças agora em prol do nosso recanto. Para você, qual é o maior desafio ali à frente do comando da administração? O desafio é a resposta imediata. A nossa gestão está pautada na resposta, no dinamismo. Então, acredito que a comunidade está um pouco desgastada, de um modo geral. O Brasil inteiro está muito desgastado com questões de questões políticas, questões, digamos, do ponto de vista social. As coisas não são tão céleres quanto eles gostariam que fosse. E como eu venho da iniciativa privada, meu pensamento é um pouquinho diferente. Eu acho que nós temos que dar um pouco mais de resposta, dinamismo nesse sentido. O governador solicitou para que a gente fizesse um trabalho diferente, pediu para que fôssemos para a rua, para que nós ouvíssemos a comunidade. Ele está dando todo o suporte possível e acredito que agora a comunidade vai perceber esse novo conceito de gestão exatamente por isso. Foi uma solicitação direta do governador para que a gente atue em prol da comunidade nas ruas, atendendo a comunidade, ouvidoria na rua, fazendo esse trabalho, esse levantamento e tentando dar o máximo de retorno possível com máxima velocidade. As redes sociais têm ajudado? Muito, muito. É uma ferramenta imprescindível. Você sabe bem que, né, nessa era digital, nós todos temos acesso ao nosso telefone, a gente praticamente já não vive sem ele. Então as pessoas têm ajudado bastante, têm indicado problemas, pontos que nós precisamos corrigir. E eu até peço para que todos façam isso, para que todos interajam conosco com a administração. Eu não tenho nenhum tipo de problema, objeção em ouvir, muito na verdade. Eu até preciso escutar cada vez mais a comunidade. Então pode indicar através das redes sociais, Facebook, WhatsApp, são as mídias que nós trabalhamos diuturnamente. Qual é o número do WhatsApp lá de vocês? Eu vou passar o meu pessoal. Eu vou estar passando o meu telefone pessoal, tem um funcional, mas na verdade eu quero que dirijam diretamente para mim mesmo. Ele é 99828-2233. Esse é o meu telefone pessoal. Bacana. Qualquer demanda então aí da comunidade do Recanto das Emas que vocês tenham, se vocês quiserem falar diretamente com o administrador, ele está aqui no programa com a gente, está batendo esse bate-papo aqui e disponibilizando o seu WhatsApp pessoal, que é o 99828-2233. Bacana. Rodrigo Mercúcio. Não, só parabenizar o administrador, que eu acho que Recanto das Emas, apesar de ser uma cidade nova, recém-criada aí na década de 90, é uma cidade que não se difere das outras do Distrito Federal. Povo trabalhador, muita demanda, muita questão de infraestrutura e urbanização ali dentro do Recanto das Emas ali. Desejar sucesso e que seja sempre convidado aqui no Conectado ao Poder, né, Sandro? Bacana, eu vou dar um giro aqui no WhatsApp, o 993208474. Vamos lá, com relação à greve geral, desde quando se faz greve para agradar gregos e troianos? A greve é a última instância que o trabalhador recorre para se fazer ouvir no que tange garantir seus direitos. Antes, o direito de ir e vir dos demais sendo violado por 24 horas do que o estorno da Lei Áurea. Greve é para incomodar, sim. Se fosse para ser engraçado, a convocação seria para dançar ciranda em volta do patinho da Fiesp com a população vestida com a camisa da CBF. No mais, hashtag Fora Mercúcio Golpista e aguardo vocês aqui na macarronada das Terras Altas do Norte, a Nayara de Sobradinho do Boa, Nayara, estaremos aí nessa macarronada, viu? Olha, agora 1h e 59 minutinhos, o programa tá chegando ao finzinho aqui, eu vou convidar o administrador para voltar aqui mais uma vez, pra gente bater um papo aí mais longo aqui, começar um pouco com a comunidade também. Tenho certeza que tem muita participação ali no nosso WhatsApp, mas eu vou abrir espaço para você mandar um abraço aí para a rapaziada. Então, com certeza. Gostaria de agradecer a oportunidade mais uma vez que nos fora dada e quero convidar todos para que vão até a administração ou interajam conosco no WhatsApp e mandar um abraço também muito especial para os nossos feirantes. Eu estava na feira agora há pouco
e até disse que participaria, eles estão ouvindo agora. Um abraço para o Feirantes da 111, para toda a comunidade do Recantazemos, do Distrito Federal, e em especial também para os nossos amigos de Água Quente, ô Sandro. Gostaria de convidar vocês a participarem conosco lá de um evento que vai ter no dia 13. Água Quente faz parte da região administrativa do Recanto, do Recantazemos. Apesar de ser próximo da Samambaia, né? É, de Santo Antônio do Descoberto. Mas, na verdade, pertence ao Recantazemos. É uma cidade que precisa de muito investimento e nós vamos dar toda a atenção possível, que é um pedido do nosso governador e também da nossa deputada Thelma Rufino. Bacana. Conto com você mais vezes aqui no Obrigado, um abraço. Combinado? Nath, 2h em ponto, eu vou ficando por aqui. Você continua agora com o Baú do Boca e Francis Boquinha. Até o próximo sábado. Exatamente. Até o próximo sábado. Vamos lá.